Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Jesus está aqui. Glória a Deus. Amém. Amém. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas. Louvado é o Senhor. Capítulo de número 18, e o versículo 35 a seguir. Lucas 18, 35. Quero glorificar ao Senhor e exaltá-lo na vida do pastor Mário, pastora Devânia. Deus abençoe. Devânia lá dos Estados Unidos. Pastora cheia do Espírito Santo também. Deus abençoe esse casal. Recebe com tanto carinho e atenção nessa noite. Deus possa vos abençoar com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. E todos os obreiros, membros, visitantes desta casa, que a glória do Senhor repouse sobre cada um de vós. Eu estava com saudade desta terra. Já não venho aqui há 3 anos a Portugal. Já ministrei várias vezes, vários anos, mas já tem uns 3 anos que eu estou meio sumido. Dessa vez coube a Deus preparar. Minha esposa está me acompanhando também, a primeira vinda dela ao continente europeu. Aleluia. É bênção. Eu tenho certeza que Deus fará maravilhas em nome de Jesus. Você que passou por aquela porta, você viu alguns DVDs de meu ministério. Tem algumas mensagens que foram gravadas agora, mês retrasado, nos Estados Unidos, como Avivamento em Boston, na sede da Revival Church for the Nation, Pastoreal de Jesus, outros ministérios dos Estados Unidos, tudo mensagem fresquinha. Você que gosta de conhecimento bíblico, DVD com vários livros, curso teológico, histórias bíblicas infantil, qualquer DVD é 5 euros. Leva um kit como esse com 5 DVDs, você abençoa com 20 euros. Amém? Um é 5, leva 5 e paga 20. Mais barato, só em São Paulo, nas Casas Bahia. Amém? Quando se encontraram, digam glória a Deus. E aconteceu o que? Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Acabar cedo, como o pastor já comunicou. Chegamos no Brasil por volta do meio-dia de hoje. Um voo cansativo que foi em Madrid. De Madrid veio para cá. Mas ao pisar neste lugar, veio um energético espiritual. Nossas forças foram renovadas e a presença de Deus eu já estou sentindo neste ambiente. Amados, estamos diante do Evangelho narrado por Lucas. Nós folhearmos a Bíblia Sagrada, nós iremos encontrar 4 evangelhos, escritos por 4 autores distintos, diferentes, cada um escrevendo em uma época, cada um escrevendo a um público. O primeiro evangelho que está inserido na Bíblia Sagrada é o evangelho escrito por Levi, chamado e conhecido como Mateus, cobrador de impostos na cidade de Cafarnaum. Cidade esta que ele tem um encontro com Cristo Jesus. Ele larga a sua profissão e começa a seguir a Jesus, trilhar os mesmos caminhos que um dia Jesus ele trilhara. Mateus escreve destinado ao público judeu. Ele apresenta Jesus como Messias. Ele dá uma ênfase maior acerca dos ensinamentos de Cristo, principalmente acerca do Sermão da Montanha. O segundo evangelho é escrito por João Marcos, mais conhecido como Marcos. Marcos não tivera a mesma oportunidade, o mesmo privilégio que Mateus tivera. Pastor, qual privilégio Mateus teve que Marcos não teve? Mateus andou ao lado de Jesus. Marcos não. Só conheceu Jesus de ouvir falar. Mas por outro lado, Marcos tem o privilégio de andar e cooperar com o ministério de 3 apóstolos: Paulo, Pedro e Barnabé. Observa que Marcos, sendo um escriba, um doutor das escritas,
ele escreve o evangelho mais simples que está na Bíblia Sagrada. Porque tudo que ele escreve, ele ouve da boca de quem era simples. Um pescador, o nome dele era Pedro. O terceiro evangelho é escrito por Lucas, que é grego, médico, rico, família bem-sucedida. Também não tiveram o privilégio de andar com Jesus, mas tiveram o privilégio de andar ao lado do maior missionário pós-Jesus, o apóstolo Paulo. Paulo está aprisionado em Roma, 2 anos já haviam se passado. Lucas vai visitá-lo como era de costume, naquela penitenciária. Ele pega um pedaço de papel, agora Paulo começa a escrever uma carta ao futuro pastor Timóteo. Timóteo vem me visitar. O frio do inverno está se aproximando. Traga consigo a minha capa, para que eu possa me proteger do frio desse inverno. Todos os meus amigos me desampararam. Ele está dizendo, todos viraram as costas para mim. Todos me desprezaram. Ele coloca uma vírgula e diz, só Lucas está comigo. Pastor, todos abandonaram a Paulo, porque Lucas permaneceu amigo fiel, companheiro inseparável, companheiro de horas difíceis. Pastor, todos viraram as costas a Paulo, porque Lucas não. Lucas não poderia, porque ele era o médico particular de Paulo. Ainda que todos abandonassem a Paulo, ele deveria permanecer ali cuidando da saúde física de Paulo. E Lucas, conhecedor muito bem da anatomia humana, ele sabe que a saúde física de Paulo está muito debilitada. Dentro de poucos dias Paulo vai partir para a glória. Ele tem mais certeza ainda, porque na mesma carta que Paulo está escrevendo a Timóteo, ele entrega os pontos dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. O quarto evangelho que está inserido na Bíblia Sagrada é o evangelho que me encanta, o evangelho que eu sou apaixonado, o evangelho escrito por João, chamado e conhecido também como Hanan. Pastor, quem foi João? Um dos 12 primeiros discípulos que Jesus chamara para compor o seu ministério, sendo um dos 3 mais íntimos de Jesus, ao lado de Pedro e ao lado de Tiago. Pastor, quem foi João? João era conhecido como discípulo amado ou discípulo do amor. Pastor, quem foi João? João foi o discípulo que descreveu, que apresentou Jesus como ninguém antes dele e ninguém após ele. Cristo descrito por João. João apresenta Jesus como nosso advogado. João apresenta Jesus como a fiel testemunha. João apresenta Jesus como defensor dos fracos. João apresenta Jesus como galardoador daqueles que o buscam. João apresenta Jesus como a raiz de Jessé, a estrela de Davi, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. João apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá. Se você quiser entender, descobrir quem é Jesus, basta você meditar no evangelho escrito por João. Quando você meditar no evangelho escrito por João, você vai entender e compreender de verdade quem é Jesus. Pois no capítulo de número 1 e versículo de número 1, João diz que ele é o verbo. No capítulo 1 e versículo 29, João diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 6 e versículo 35, João diz que ele é o pão da vida. No capítulo 8 e versículo 12, João diz que ele é a luz do mundo. No capítulo número 10 e versículo número 9, João diz que ele é uma porta. No capítulo número 10 e versículo número 11, João diz que ele é o bom pastor. No capítulo número 11 e versículo 25, João diz que ele é a ressurreição. No capítulo número 14 e versículo 6, João diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. No capítulo número 15 e versículo número 1, João diz que ele é a videira verdadeira. Ninguém descreve Jesus como João. Eu me lembro muito bem, pastor Mário, que no mês de junho do ano de 2010, eu ministrava na cidade do Porto, e Portugal enfrentando uma crise que dura até o dia de hoje. Em meio à crise europeia, o ministro de Portugal investiu 70 milhões de euros para receber o Papa Bento XVI, o mesmo que renunciou. Ele estava lá pregando acerca de um Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E como Jesus derramara sobre a minha vida um ministério de cura muito forte, eu fui convidado a entrar na casa de uma senhora portuguesa, colocar as minhas mãos sobre a cabeça dela e repreender aquele espírito de enfermidade. Mas quando eu entro naquela casa, algo me chama a atenção. Um quadro pendurado na parede, um camarada cabeludo de olhos azuis,
Barbie Cavanhaque. Eu já sabia qual seria a resposta dela, mas para falar do amor de Deus, eu perguntei: quem é este? Sem entender nada, ela olhou para mim e disse: ora, pois, pastor, esse é Jesus de Nazaré. Eu dei um sorriso para ela e disse: esse não é Jesus. Se quiser saber como ele era, se quiser ver a fotografia dele, está aqui, porque João nos deu essa fotografia. A Bíblia diz que quando João estava numa ilha chamada Patmos, ele contemplou uma visão de Cristo glorificado. Ele disse: eu vi o Senhor. Eu vou dar fotografia dele para que ninguém fique enganado. Eu vou dar fotografia dele para que ninguém fique confundido. A fotografia dele é essa: os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, o seu rosto brilha mais do que o sol, a sua voz é um som como de muitas águas, e a sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quantos vieram para adorá-lo nesta noite? Quantos vieram para adorá-lo nesta noite? Uma mão é pouca, erga as duas mãos, erga as duas mãos, olhos fechados e a tua boca aberta. Se você veio para adorar, renda a ele no mínimo 60 segundos da tua adoração. Ora caiu como um dele for andar ao Ixaba. Repete a chica tome de rama. Ora badacando no como um dele for andar ao Ixaba. É adoração subindo e a glória descendo. É glória subindo e mistério descendo. É você adorando aqui, Deus operando milagre lá. É você glorificando aqui, Ele entrando com providência lá. Então não perca a oportunidade de render o melhor da tua adoração para Ele nesta noite. Estou sentindo Ele aqui. Quatro evangelhos. E desses 4 evangelhos, 3 deles narram essa mesma história a qual estamos a meditar nessa noite. Essa passagem bíblica é narrada por Mateus, por Marcos e por Lucas. Mas quando eu começo a meditar nas narrativas feitas por Mateus, por Marcos e por Lucas, eu vejo esses evangelistas se contradizendo 2 vezes. Aparentemente. A primeira aparente contradição é porque Mateus narra esse texto dizendo que naquele dia Jesus curou